Nessa aula, estaremos vendo 3 demonstrações de usos diferenciados de Aeron Functions em TypeScript. Bom, para isso, eu vou precisar abrir aqui o Visual Studio Code. E eu vou pedir para vocês criarem aqui uma outra pastinha. Vou criar aqui, New Folder, 15, exemplo. Criar aqui um arquivo chamado Aeron Functions.ts. Dentro deste arquivo, vou só fechar aqui. Fechar aqui também. Lembrando que vocês podem estar usando qualquer IDE do gosto de vocês. Eu estou usando o Visual Studio Code porque já está configurado para poder executar e transpilar os arquivos em TypeScript. Não que dá para configurar as outras IDEs, mas eu achei muito mais simples usar o Visual Studio Code. Vou criar aqui o arquivo para poder gerar o exemplo. Depois eu altero aqui para vocês. Lembrando que o código está todo feito, está sendo enviado, aliás, para o GitHub. Que no caso, eu depois vou estar passando o link para vocês. Depois eu passo o link para vocês. Bom, lembrando que a página aqui é a mesma, só que aqui vocês vão procurar na seção de Aeron Functions. Bom, vamos agora, enfim, começar a nossa aula aqui. Vamos executar aquele exemplo que eu dei justamente da aula teórica. Bom, lá, o que eu fiz? Lá eu criei uma variável, que eu vou chamar de exemplo 1, onde essa variável ela recebe uma função, uma function. Essa função ela vai receber 2 parâmetros, que é a altura, que é do tipo number, e a largura, que também é do tipo number. E aqui eu vou dar um retorno. Perdão, não é aqui. Vou botar o retorno aqui. Return altura vezes largura. Ok. Lá no retorno, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável que vai se chamar resultado, onde esse resultado a gente vai chamar a nossa variável, né? Que no caso ela recebe uma função. Então, que se eu colocar aqui, ele vai dizer assim, olha, o exemplo 1 está esperando ali 2 parâmetros, né? Então, vamos jogar aqui 5 e 5. Como querendo dizer que eu estou querendo receber aqui 5 vezes 5, por exemplo, né? Vou botar um ponto e vírgula. E aqui, vamos chamar de console.log. Ah, ele está reclamando aqui porque eu já declarei uma variável do tipo resultado em outro lugar aqui, acho que na aula passada. Então, vamos botar aqui total. Vamos criar uma variável aqui chamada total da casa. Total da casa. Total da casa. Vamos botar assim, como se estivesse medindo uma casa. O total do tamanho da casa e a gente vai chamar aqui o quê? Justamente o total casa, certo? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos dar um Ctrl Shift B. Ele vai transpilar o arquivo aqui para JS, transpilou.
E a gente vai usar aqui o Integrated Terminal para usar o exemplo. Limpar aqui, vou aumentar só um pouquinho aqui para facilitar a vida de todo mundo. E nós vamos ir no exemplo 15, e dentro do exemplo 15 nós vamos chamar o Arrow Functions, o arquivo, né? O resultado aqui vai ter que ser 25, então vamos ver o que vai acontecer. E o tamanho total da casa é 25. Esse exemplo aqui que eu fiz, deixa eu só alterar aqui o tamanho total da casa e eu ainda posso botar aqui assim, metros quadrados. Vou botar assim, melhor para ficar bonitinho. Esse primeiro exemplo aqui que eu criei, a gente está usando aqui uma maneira bem simplesinha de usar uma arrow function e tudo mais, porém, nada que seja diferente, né? Vou botar aqui exemplo. Sem uso de arrow function. Tá? Esse aqui é o exemplo normal que todo mundo faz, né? Mas, tá, tudo bem, né? Como eu falei com vocês, o JavaScript é uma linguagem funcional e quando você lida com uma linguagem funcional, você lida com muitas linhas de código. Então, com a ajuda dos recursos agora do ECMAScript 6, você pode digitar menos linhas de código, por exemplo, né? E no TypeScript também seria diferente. Por exemplo, eu posso escrever este mesmo exemplo aqui, desta maneira aqui. Vou botar aqui exemplo com o uso do arrow function. Então, é muito simples. É tão simples que vocês vão falar assim, não é possível que é só isso. E é assim, vocês vão ver agora, olha. Vai ser assim, ó. var, exemplo 2, recebe altura, que é do tipo number, largura, que também é do tipo number, e aqui vou usar arrow function, que vai dizer aqui que o retorno vai ser altura vezes largura. Ok? Aí aqui novamente, vou botar aqui total da casa 2, botar assim, ou 2 assim, que é melhor. E exemplo 2. Vou chamar aqui. Então, vou botar aqui, só para diferenciar os resultados, 6 e 5. Então, aqui tem que dar 30, né? Vou repetir aqui, copiar e colar. A diferença que nós vamos chamar aqui de total casa 2. E vejam só, será que vai executar esse código aqui? Vamos testar aqui agora. Transpilou, então levantar um pouquinho aqui. E executou. Veja que, em ambos os casos, ele fez a mesma coisa. A diferença é que, com um, você gastou o quê? Praticamente 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código. E aqui, praticamente, você gastou 2 linhas de código, 3 no máximo. Então, houve uma redução aí de 50% de codificação. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês na aula teórica. O uso de arrow functions te permite encurtar a sintaxe do código que você está desenvolvendo. Ele te permite dar um aproveitamento muito mais rápido, muito mais dinâmico na hora de você desenvolver um código, tanto seja ele em JavaScript, tanto ele em TypeScript. Ok? Bom, agora eu vou usar aqui um outro exemplozinho, parecido com esse, mas não tão igual. Vou criar aqui uma outra pastinha. No folder 16. Vou criar aqui arrow functions 2.ts.
botar assim para facilitar. Pegar aqui os comentários. Ok. Bom, fechar aqui rapidinho. Nesse terceiro exemplo, né, que nós vamos estar fazendo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar criando aqui um exemplo sem uso do arrow function. Um exemplo com o uso do arrow function. E um terceiro exemplo, também sem uso. Um exemplo, eu vou estar explicando daqui a pouco para vocês. Conforme eu vou codificando aqui, eu vou explicando para vocês. Bom, esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada multiplicar. Essa variável multiplicar vai receber uma função. E essa função, ela vai receber dois parâmetros. O número 1, que é do tipo number, e o número 2, que também é do tipo number. Eu vou fazer assim, um pouquinho diferente. Vou botar aqui um retorno, número 1, perdão. Botar aqui vezes número 2. Opa. Número 2. Perfeito. Ok? No segundo exemplo aqui, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer como vocês viram na última aula, né? No último exemplo, perdão. Multiplicar número com lambda. Então, o que a gente faz? Então, aqui. Vou chamar aqui número 1. Também vai ser do tipo number. Número 2, que também vai ser do tipo number. Eu vou receber aqui uma arrow function, que vai fazer aqui o cálculo para mim. Número 2. Perfeito. Esqueci de declarar aqui. Perfeito. E o outro exemplo aqui, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês, eu vou criar aqui um outro exemplo bem diferente também, que você pode fazer uso também da arrow function, né? Então vamos lá, vamos dizer assim, vamos chamar de ler primeiro número. Ele vai receber uma function. Primeiro número vai ser do tipo number. E aqui a gente vai jogar, no caso, o primeiro número. Perfeito. Ele vai reclamar aqui. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos jogar aqui uns consoles aqui, log, né? O primeiro, que é do multiplicar, que no caso ele vai pedir lá dois parâmetrozinhos. Vou botar aqui 5 e 7. Isso aqui também é uma outra maneira de você chamar em vez de criar um let e tudo mais, né? Você já joga logo a mensagem dentro, né? Eu vou chamar aqui o multiplicar o lambda, número lambda. Eu vou botar aqui também o mesmo resultado. E no terceiro eu vou chamar aqui que no caso eu vou botar aqui 35. Eu acho que isso aqui não vai dar certo, mas a gente faz um teste aqui. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Vamos dar um Ctrl Shift B.
no total aqui tem que apresentar os 3 resultados, 35, 35, 35. Vamos vir aqui em Integrated Terminal. Vamos voltar aqui, vamos entrar no exemplo 16. E apresentou. Só que eu vou fazer o seguinte. Para poder identificar o que é cada um aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um let resultado multi, que recebe, no caso, vai receber multiplicar, vou botar aqui 5 por 7, e aqui eu vou mandar executar console.log, eu vou botar aqui, não sei se eu poderia ter colocado aqui, mas eu acho que não. Boa, vou testar aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu só testar uma coisa diferente aqui. Multiplicando números sem lambda. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos dar um Ctrl Shift B. E deu certo. Então vamos continuar assim que fica mais lindo dessa maneira. Aqui a gente joga multiplicando número com lambda. Eu vou botar aqui. E aqui a gente põe aqui assim. Formando número. Ok. São 3 situações diferentes. Isso. Vamos dar um Ctrl Shift B. E vamos ver aqui. Vamos fazer a chamadinha aqui. E ele não retornou o último número. Eu acho que ele não aceita fazer esse console dessa maneira assim. Então a gente parece que ele está interpretando esse aqui como algum parâmetro, provavelmente. Vamos dar um Ctrl Shift B. Isso aqui é meramente ilustrativo, é só para mostrar para vocês que o uso, né, às vezes você precisa usar um var, você pode usar o próprio parâmetro ali, ele já vai receber uma function, né? Então isso já facilita também. Vamos dar aqui um node sem o JS e ele vai retornar ali. Então vocês podem ver que há várias maneiras de você usar uma Iron Function. Foi o que eu falei com vocês. Peço para vocês lerem a documentação do TypeScript. O uso de Iron Functions é muito mais do que isso. Principalmente quando você usa uma Iron Function junto com o this, isso torna a codificação da tua aplicação de uma maneira muito mais dinâmica e deixa o código muito mais poderoso e flexível, por assim dizer, né? E isso permite também passar funções como argumentos e tudo mais. Peço que vocês deem uma olhada no uso de Iron Functions com this. É muito importante essa parte.
e tentam fazer os exercícios mesmo da própria documentação para que vocês possam ter uma compreensão melhor com respeito ao uso de arrow functions, principalmente juntamente com this. Por que eu peço para vocês, por que eu estou pedindo para vocês focarem nessa parte da documentação? Porque o uso de arrow functions, por mais que você não codifique em TypeScript, mas seja um desenvolvedor que já mexe não tanto, né, quanto, não sei se você é um front-end ou um back-end, mas se você, por exemplo, for um back-end, por exemplo, que já não manipula tanto JavaScript de maneira tão gypsy como um desenvolvedor front-end, o uso de arrow functions se tornará muito comum por conta das novas convenções do ECMAScript 6, porque no JavaScript, até antes dessa versão, você não podia fazer uso das arrow functions. Agora, com a ECMAScript 6, ele te permite usar a sintaxe de arrow functions. Então, isso vai se tornar um pouco mais popular, mais rotineiro nos códigos. Você pode correr o risco de, o que significa isso aqui? E por que está jogando um this dentro de uma arrow function? Isso tudo tem um porquê, isso tudo tem uma explicação. Então, seria interessante vocês já entenderem o uso de arrow functions já com TypeScript. Se vocês tiverem alguma dúvida com o uso de arrow functions no ECMAScript 6, tem o site do MSD do Mozilla, que tem uma documentação perfeita de JavaScript. Se você quer aprender JavaScript, aprende pela documentação do MSD do Mozilla. Tem ali as novas convenções de uso de ECMAScript 6 com o uso de arrow functions ou expressões lambdas com o uso do this, e devorem isso, porque esse tipo de uso de sintaxe vocês vão ver com muita frequência, justamente por conta das novas convenções do ECMAScript 6, e que acabou sendo adotado também no TypeScript. E é muito comum o uso de expressões lambdas no mundo real. Ok? Caso vocês tenham dúvida referente ao código, como eu vim falando, bastam entrar em contato comigo. Eu estou disponível aqui para sanar dúvidas, e caso vocês tenham algumas sugestões, vocês podem estar deixando comentários aqui abaixo no vídeo, e caso queiram obter mais informações a respeito sobre o uso de arrow functions, mais conteúdos e mais recursos, vocês podem estar usando a parte da própria seção do vídeo para obter mais informações de links de leituras obrigatórias ali, que seria importante vocês estarem fazendo, e procurem praticar, porque o segredo de tudo é a prática. Se você não praticar, você vai esquecer. É que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, nunca mais você vai esquecer de andar de bicicleta, certo? Então, a programação é isso, é prática, prática e prática. Então, na próxima aula, estaremos entrando numa nova sessão, que no caso a gente vai estar começando a falar realmente de programação orientada a objetos. Vai começar a falar de classes, de heranças e generics e tudo mais, ok? Com o uso, claro, do TypeScript. Então, espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.